E aí, pessoal, boa noite a você que está sempre ligado conosco, programa Adrenalina Esportiva, no programa de todos os esportes, a mão amiga do esporte amador, divulgando, incentivando e valorizando todas as modalidades esportivas, com oferecimento da FEPA, a Federação Pernambucana de Atletismo, e também da FMO, Faculdade de Medicina de Olinda. Hoje o nosso bate-papo é com a psicóloga Rosângela Vieira. Vamos entrar aí nesse bate-papo junto com vocês. Vou fazer o convite aqui para darmos início. Se liga, já vão chamando, convidando, compartilhando, convidando seus amigos para que... Boa noite. Olá, boa Raquel. noite. Tudo bom, doutora? Prazer, a satisfação. Muito obrigado aí por aceitar o convite para participar daí desse bate-papo tão importante, relevante e que muitas vezes, né, como você botou no próprio livro, os treinadores, professores solitários, né? Isso. E até uns anos atrás, antes da pandemia, eu tinha criado uma placa de homenagem, né, com o nome A Quem Honra, Honra, para essas pessoas que fazem, né, pelo esporte, que são os treinadores, e não são muita maioria das vezes, não são reconhecidos, infelizmente, nem pelos próprios atletas, quando chegam lá em cima, parece que esquece tudo aquilo, né, que foi aquele treinador que acreditou nele, que buscou de perto e fez ele tornar-se um grande campeão, e muitas vezes fica de lado. Obrigado mais uma vez, e você fica à vontade aí para se apresentar, primeiramente, para as pessoas que acompanham a Adrenalina Esportiva, esse programa há 5 anos, fazendo esse trabalho diferenciado, inovador, pioneiro, voltado para todas as modalidades esportivas, principalmente com foco nos esportes amadores, pessoal de bases que estão iniciando, que precisam cada vez mais ainda de visibilidade e apoio para conseguir realizar seus objetivos, seus sonhos, né? Fique à vontade, doutora. Boa noite, Raquel. Boa noite a todos que estão aqui. Né? Obrigada por estarem participando aí da live. Na verdade, a gente que estuda aí comportamento, né, das ciências esportivas, e principalmente os psicólogos, a gente sempre tende a falar e a estudar, a pesquisar os atletas, né? Então, muitas vezes o foco, né, do objetivo principal das pessoas que trabalham, dos profissionais que trabalham no alto rendimento, é o atleta. E aí eu tive a oportunidade de começar um doutorado em Portugal. Eu não consegui concluir, né? Eu tive que vir para o Brasil e, na verdade, não deu para eu fazer esse fechamento aí do ciclo acadêmico, mas eu tive a ideia de trazer aí tudo que eu pesquisei, né? Porque minha pesquisa lá era para eu encontrar um perfil ideal de liderança esportiva no Brasil. Então, eu estava motivada a tentar traçar, né, um perfil de líder ideal. Então, que tipo de liderança ideal para o nosso país eu poderia, assim, estudar e trazer para colaborar cientificamente, né, com a sociedade, para colaborar aí com o mundo esportivo, né, com os psicólogos, com os atletas. E aí, tudo aquilo que eu desenvolvi lá em Portugal em relação aos estudos sobre liderança esportiva, eu resolvi aí fazer um livro. Esse livro, ele teve a participação de 14 profissionais, né? Então, eu convidei, né, 25 técnicos, não só aqui do estado, mas também, né, de outros estados aí do Brasil. E dos 25 técnicos, 11 fizeram, né, aceitaram o convite e participaram comigo desse projeto. E eu também convidei um professor meu, que foi orientador lá em Portugal, né, que é um especialista em liderança e já escreve aí sobre liderança durante muitos anos. Convidei também uma professora que é especialista em liderança, fez a tese de doutorado dela também sobre isso. E convidei um técnico também, que ele é de futsal, que hoje Marcelinho Salazar está fora, né, do país. E, na verdade, foram as pessoas que fizeram parte desse projeto, né? Então, o livro, na verdade, teve a minha organização, mas teve a participação de 14 profissionais, tá? Que são pessoas que se dedicam à área esportiva, não só a treinar os atletas de alto rendimento, de várias modalidades, mas também a colocar a ciência como a meta principal para que a gente consiga cada vez mais ser um bom profissional, se capacitar
e ajudar aí as pessoas a se desenvolverem, né, nesses esportes aí de alto rendimento, não só o futebol, mas também vários esportes de alto rendimento. Então, eu fico feliz, depois de muitos meses aí, né, fazendo todo esse processo de entrega em relação à ciência, à contribuição da área esportiva no Brasil, a gente consegue aí chegar nesse fechamento de ciclo, né, conseguiu aí levar para a editora que eu trabalhei com a editora Alexa de São Paulo, que tem um trabalho de excelência. E, na verdade, a gente conseguiu chegar aí a esse tema, né? Por que falar que o técnico é um ser solitário? Porque, na verdade, é isso, né? Então, se a gente para pensar um pouquinho, todos os esportes que existem olímpicos, né? E o futebol também vai trazer uma leitura aí de um líder que ele é um protagonista, mas, na verdade, assim como atleta, mas, na verdade, ele é um protagonista que, muitas vezes, ele vai ser sempre cobrado demais, ele vai ser sempre aquela pessoa que vai ter que dar explicação, vai ter que dar respostas justificativas para as ações que ele vai tomando, né, ao longo do seu trabalho. E eu tentei, assim, trazer um título que realmente fosse um subtema que refletisse o que é essa liderança esportiva, né, que é essa escuta solitária. Então, o livro ele vai trazer esse depoimento de 11 técnicos, e os técnicos eles vão estar falando sobre a experiência que eles realmente têm na modalidade esportiva. Então, tem técnicos do pentatlo moderno, tem técnicos do atletismo, da esgrima, do tiro esportivo. Que é o Daniel Gonçalves, né? Daniel da Esgrima. Da esgrima. Ele que publicou lá no grupo, né? Eu tenho um grupo do WhatsApp, né? Chamado Divulga Adrenalina. Aquelas pessoas que quiserem participar, que eles ficam colocando as coisas dele lá, algum evento, algum cartaz. Então, criei esse grupo já para o pessoal fazer a divulgação dos seus eventos, tá? Sim. Aí ele publicou lá, aí eu vi no grupo. Aí foi quando eu entrei em contato com você. Isso, eu trabalhei com ele, né, num projeto de pentatlo moderno aqui em Pernambuco, e aí foi um dos meus parceiros aí profissionais, né, lá no pentatlo. Então, eu também trouxe como é que a gente pode definir um perfil ideal de liderança. E nesses estudos que eu fiz ao longo dos anos, o que é que eu identifiquei? Que um líder ideal, né, que o líder realmente efetivo para qualquer modalidade olímpica, né, ou para o futebol, ele vai ter uma liderança que é o perfil, né, que ele já traz ali dentro do processo de formação dele, mas ele vai também ter uma liderança a partir do grupo, a partir da situação. Então, a gente não, de tantas coisas assim que eu estudei, a gente não pode falar hoje que um líder ele tem um estilo só autocrático ou ele tem um estilo só democrático. Porque o líder ele vai ter o perfil dele, que pode ser autocrático ou democrático, né? Pode ser aquele líder que ele realmente ele gosta de ser dominante, ele gosta de trazer aí a última decisão e firmar que as coisas sempre vão ser do jeito dele, mas ele precisa também entender que tem momentos que ele vai ser democrático. E aí é onde a gente pensa que a liderança hoje ela não tem um perfil ideal só. A liderança hoje ela tem todo esse processo de interseção, onde você vai ter o seu estilo de liderar, mas você vai ter também aí outras formas de você liderar a partir das circunstâncias, a partir do público que você trabalha, daquele grupo que você tem e do perfil de atleta. Então, eu tentei também falar sobre as emoções dos técnicos, né? Porque muitas vezes a gente se preocupa aí, vamos lá, vamos trabalhar as emoções do atleta, vamos ensinar o atleta algumas técnicas de ansiedade, vamos ensinar o atleta a ele conseguir estar mais motivado, ele conseguir, de repente, enfrentar os medos, ele aumentar aí o nível de decisão, ele ter mais confiança. Mas o técnico, quem é que ensina ele? Quem faz a psicoeducação do técnico? Se todo mundo está voltado a se preocupar com o atleta, todo mundo está buscando ali um objetivo, que é o atleta, tá? Então, foi essa preocupação que, de repente, eu tinha, porque eu via que todos os psicólogos, né, muitos colegas meus e amigos no Brasil, trazia essa preocupação, né, de estudar o atleta. Mas poucas coisas assim eu encontrei em termos de trabalhos científicos, né, de artigos, né, de livros. E aí eu disse, por que não ajudar, né, agora a cuidar um pouquinho dos técnicos? Por que não trazer aí um cuidado com as emoções dos líderes? Então, isso foi algo que eu busquei.
os treinadores, os técnicos, nós sempre vemos aqueles que são mais cobrados são mais nos esportes coletivos, né? É no futebol, no vôlei, salão, basquete. Não, foi do técnico, não devia ter colocado esse, aquele outro. Mas as outras modalidades, né, que são individuais, o atletismo, o esgrima, boxe, judô. Então, tem esses treinadores que estão também ali juntos, né? Tem seus treinos. E tem muita diferença, porque nós vemos hoje em dia, né, a psicologia agindo muito nos esportes, né, a especialidade agora na psicologia esportiva, a clínica, né, no caso que você faz muito, e esses treinadores, né, às vezes eles fazem por atletas. Né, há essa procura também dos treinadores fazer esse trabalho, né, com a psicologia esportiva também. Na verdade, a gente, quando trabalha numa equipe esportiva, quando a gente trabalha com um atleta individualmente, a gente faz uma psicoeducação com os técnicos. Então, o psicólogo, ele vai ter como objetivo ali, inicial, treinar a mente do atleta. Porém, a gente trabalha também fazendo orientações aos técnicos, fazendo psicoeducação aos técnicos. E aí, a gente dá um suporte, né, para o técnico, para que ele consiga identificar qual é a melhor maneira dele ter estímulos motivacionais com determinado atleta, com determinado grupo. Então, como é que ele pode, de repente, ajudar a melhorar a autoconfiança do atleta? Que tipo de estratégia, de decisão ele pode estar realizando a nível de estratégias psicológicas. Então, a gente tem um suporte aí que é dado com orientação e psicoeducação aos técnicos, e a gente percebe que a procura dos técnicos para fazer um acompanhamento psicológico, para fazer aí uma preparação psicológica, ainda é muito pequena, né? Porque os líderes, apesar de terem alto nível de estresse, de ansiedade, de desregulação emocional, muitas vezes não sabem como regular suas emoções para determinado evento ali naquele meio esportivo, eles ainda têm um pouco de resistência em buscar fazer ali, né, uma psicoterapia, fazer um acompanhamento individual, né, com um profissional. E aí, acho que esse momento é o momento também de eu esclarecer que o técnico, ele também precisa se preparar psicologicamente, né? Não é só o atleta. Por quê? Porque a pressão recai praticamente sobre ele. Na hora que tem uma derrota, na hora que o objetivo não é alcançado, vai se querer explicações de quem? Do técnico. Então, as pessoas vão em busca de uma fala e muitas vezes a pessoa que está falando, ela não está sendo cuidada. E é onde eu tive essa preocupação em fazer um material para que realmente a gente pudesse dar um suporte aí para que esse técnico entendesse que ele também precisa ser cuidado, porque ele também está passando ali por algumas emoções desreguladas e que muitas vezes não tem ninguém que ajude ele. E aí, se ele tem um profissional ali, psicólogo, se ele tem um profissional que vai ajudar, que vai fazer uma psicoeducação para poder orientar ele em algumas intervenções, ele vai conseguir ter decisões mais assertivas, sem sofrer tanto e sem estar, né, de repente, carregando uma bagagem muitas vezes tão pesada, emocional, que não tem que ser a bagagem só dele. Porque o psicólogo ele não vai estar toda hora em todos os eventos, né, junto ali dos atletas para passar dessa palavra, muitas vezes, né, de motivação, de incentivo, e que os treinadores não façam aquele ditado popular, né? Faça o que eu digo e não faça o que eu faço, né, doutora? Então, isso é muito importante. Aconteceu um caso, um ano passado, a seleção pernambucana de atletismo, ela foi para Fortaleza. Só que teve problema, onde quebrou umas 2, 3 vezes, atrasou, chegaram em cima da hora. Então, não tinha uma psicóloga, né? Mas tinha uma menina que foi no meu lugar, porque eu tinha outro evento, né? Não pude ir fazer a cobertura desse campeonato, desse Norte-Nordeste. Então, essa menina foi fundamental, porque ela viajou com a seleção sub-16, então são jovens, né? Então, aquela agonia, estresse, tudo isso, e ela, né, conversando, o diálogo, né? Então, aquilo ali que era para se tornar um problema muito sério, abalar o atleta, ela conseguiu reverter, né? Ela foi fazer a filmagem, fazer a transmissão, e daí ela fez esse papel também, acalmando os atletas, e os atletas não se estressaram, não perderam o ano, não perderam o foco, né, da competição, mesmo chegando atrasado em cima da hora,
no quartel lá, só deu tempo de deixar lá, trocar de roupa, e chegando já em cima da hora realmente para competir. Então, esse trabalho, né, de conversa, a psicologia, a ciência hoje, né, a psicologia, a fisioterapia, a nutrição, então, essas coisas hoje em dia, essas três ciências são muito importantes na vida das pessoas. A gente fala dos atletas, porque nós estamos aqui falando do programa, um programa voltado para os esportes, os atletas, mas é para todo mundo. Não procurar esses profissionais quando está com problema. Né? A gente tem mania de procurar as coisas quando está com problema. É a mesma coisa, quando a gente está com problema é procurar, ai meu Deus, por que não questionou antes? Né? Quando vai fazer alguma coisa, questionou o advogado antes de tomar uma decisão para depois, e agora, vou ter que correr atrás do advogado, então o problema está mais sério. Então, isso serve também na área da psicologia, na área do fisioterapeuta, né? Da prevenção, da nutrição. Então, esse trabalho é muito importante. Eu já cheguei a fazer um simpósio, né, o Adrenalina Esportiva, logo no começo, depois veio a pandemia, eu não consegui mais fazer, onde eu convidei um nutricionista, psicólogo esportiva e um fisioterapeuta, né? A gente fez esse simpósio aí para os atletas. Vou ver se esse ano eu consigo fazer novamente um simpósio, passar essas informações, porque às vezes, hoje sabemos que tem uma internet, mas qual é a fonte? Então, as pessoas têm uma orientação. Então, isso é muito importante, né? Esse trabalho. Então, o Adrenalina Esportiva se preocupa também com isso. Não é só um programa esportivo, né? Hoje em dia, o Adrenalina Esportiva ele tem um trabalho social, que trabalha com os projetos sociais, com os atletas que precisam de apoio, vem no programa, no bate-papo. Então, graças a Deus, hoje o Adrenalina Esportiva é uma referência, um programa voltado para todos os esportes, somente com foco nos esportes amadores, né? Faço esse trabalho sozinho, com muito prazer, com muita satisfação, com muita luta. As pessoas que me conhecem, acompanham. Temos Daniel, do esporte, né, que é responsável lá pelo atletismo, né, que está sempre acompanhando, sempre junto. Esse trabalho que é feito no Adrenalina Esportiva. E por isso que eu sempre convido as pessoas, né, dessa área para passar essas informações, para a pessoa tomar conhecimento. E com relação a esse livro que você está falando, que você vai fazer o lançamento dele, a importância dos treinadores, o reconhecimento, a dificuldade que muitos treinadores passam para poder formar aquele atleta. E, como você disse, às vezes são solitários, não tem chega perto. Eles mesmos correm atrás de tudo para poder fazer com que aquele atleta consiga o seu objetivo, né, o seu foco ali, que ele sabe que aquele atleta tem potencial, mas precisa de uma mão. E esses treinadores faz muito, né? E como você vai falar, o testemunho de muitos aí, vou ver se consigo estar presente no lançamento aí do seu livro, se assim Deus permitir, para mostrar o valor, a importância, né, dos treinadores que estão por trás, fazendo os atletas. Se não fosse esses treinadores, não existiria atleta. Sim. E na verdade a gente concebe hoje que o atleta ele precisa, né, ter todo um processo aí de treinamento especializado nas áreas, que são áreas que a gente sabe que é importantíssimo para o atleta, para ele desenvolver. Então, existem objetivos ali de resultados que todo atleta vai ter na vida dele, né? É ganhar, é baixar um tempo, é conseguir determinado pódio. Todo atleta tem objetivo de resultado. Né? A gente está falando aqui de alto rendimento. Mas o que é que tem que se fazer para que esses objetivos se tornem reais? E eu costumo dizer isso aos meus atletas, eu falo sempre assim, a gente não tem mais que abrir a boca para dizer assim, meu objetivo é ganhar a medalha de ouro, meu objetivo é, de repente, conseguir a vitória, porque ninguém vai disputar uma competição para perder. Todo mundo vai para ganhar, todo mundo vai para baixar tempo, todo mundo vai para conseguir índice, né? Para estar no pódio. Então, o que a gente precisa realmente efetivar é focar nos processos de etapas de preparação, que Bernardinho falou já também sobre isso, né? O foco principal tem que ser na preparação, porque se o atleta ele entende que as estratégias comportamentais dele funcionem dia a dia e ele começa a ter etapas de funcionamento como metas diárias, ele vai cada vez mais estar mais motivado, mais confiante e mais focado na sua preparação. Então, o atleta hoje, que ele só cuida da parte técnica e da parte física, ele está deixando, né, de treinar uma habilidade,
que na hora da competição ele vai precisar utilizar e ele não vai ter recursos para utilizar aquela habilidade mental. Porque se ele não está treinando, ele não vai saber como fazer na hora da competição. E aí é justamente isso que o Brasil ainda falha. A gente aqui no Brasil é acostumado a trabalhar com resolução de problema, mas a gente não trabalha muitas vezes com prevenção. E aí vem uma pandemia para mostrar que é necessário o Brasil modificar a forma de pensar a saúde mental. E a partir de agora, né, com esse finalzinho da pandemia que a gente está vivendo ainda, esse ano, pela fé que ela vai se embora, né, que as coisas vão amenizar, mas isso aí acho que é a lição principal, né, que a gente teve aí na pandemia, que cuidar da saúde mental já não é mais, né, uma possibilidade, é uma necessidade. E as pessoas precisam entender isso, porque se a mente não estiver proativa, se ela não estiver utilizando recursos assertivos para que ela desempenhe um comportamento ideal, ela não vai conseguir tomar decisões sem diminuir aquele nível de sofrimento. Então, a mente treinada de um atleta ou de uma pessoa é uma mente que ela vai sofrer bem menos. É uma mente que ela vai saber lidar com a ansiedade, quando aquela ansiedade aumentar o nível, ela vai saber lidar com o medo, quando a emoção do medo ela for ativada no cérebro. E aí, se o atleta ele não está buscando fazer esse treinamento, se o técnico ele não está valorizando essa valência mental, como é que na hora da competição, como é que na hora daquela prova, o atleta vai ter recurso se ele não sabe como fazer, se ele não preparou e não treinou a mente dele? Então, imagine o técnico que ele também não se preocupa em treinar a sua própria mente. Como é que ele sabe que ali na hora ele vai ter recurso para regular a ansiedade se ele não tem técnicas para que ele regule as emoções? Ele não vai saber regular a ansiedade dele, ele não vai saber regular o estresse, ele não vai saber regular o nível de medo para aumentar e potencializar a confiança e a concentração para aquilo. Então, são junções aí, né, de fatores que a gente precisa, assim, que as pessoas entendam que não é só o atleta que tem treinamento, mas o técnico também precisa ter esse autocuidado emocional, porque ele tem uma importância, né, que é uma importância fundamental ali nas decisões. E muitas vezes o atleta vai olhar para o técnico e vai precisar sentir segurança naquilo que ele está falando. Mas como é que eu vou conseguir passar segurança para o atleta meu se eu não estou seguro daquilo que eu vou realizar? Exatamente. E tem aquele provérbio de mente sã, corpo são, né? Isso. Então, não é o contrário, não é corpo sã e mente. Primeiro a mente tem que estar preparada. Exatamente. E nós tivemos um exemplo disso nas Olimpíadas, aquela ginasta americana. Sim. Né? Que ela teve problemas anteriores, mas quando chegou na competição, aquilo veio na mente dela, ela não conseguiu, né, lidar com aquilo e terminou não concluindo todas as provas que tinha que concluir. Isso. E uma coisa assim, Ezequiel, que eu percebo é que o técnico, quando o técnico ele entende que a valência mental, né, que esse treino mental, ele se faz necessário, o atleta vai validar e vai valorizar muito mais a psicologia. Né? Então, um técnico que ele desmerece, que ele não valoriza a psicologia, tá? Ele vai estar influenciando de forma negativa aquele atleta também a não valorizar. A gente teve o maior exemplo agora na Copa do Mundo. Né? O que mais... Eu tive a oportunidade de ver um programa esportivo, né? Então, quando eu não tenho muito tempo de ver televisão, eu lembro que eu estava jantando um dia, eu estava vendo um programa, e o programa colocava o Brasil já na final. E aí fizeram um organograma onde o Brasil ia disputar a fase classificatória e ele ia ganhando até chegar à final. E quando se faz isso, né, as pessoas criam expectativa no país e, de certa forma, todo mundo acha que o Brasil vai para a final, porque já está fazendo todo um estudo de um futuro. Mas como é que a gente vai estudar o futuro se a gente não tem como adivinhar o futuro? Né? A gente estuda o presente, se prepara do presente. Mas faz muito isso quando é no futebol, né? Sim. Toda a Copa é hexa, o Brasil já é hexa, já ganhou e depois vem a decepção. Sim, porque e a gente que estuda a mente, alguns colegas e amigos, a gente falava assim, isso é coisa até eu cheguei a falar,
Quando o Brasil encontrar uma equipe, além de tecnicamente, fisicamente e mentalmente preparado, o Brasil não passa. Mas não é porque a gente estava passando contra de jeito nenhum, né? Nós somos brasileiros. É porque a gente que estuda identifica que a valência mental hoje é mais de 50%. E aí, se um atleta ele não se prepara mentalmente para uma competição, e se o técnico também não está preparado, alguma coisa vai dar errado lá na frente. Porque lá na hora é aquele gatilho da mente que vai fazer biomecanicamente a fisiologia do corpo fazer o melhor movimento. É aquele técnico bem treinado mentalmente que ele vai tomar uma decisão mais certa do que errada. E aí, o que a gente teve aí no Brasil, infelizmente, né, foi de novo uma desvalorização da psicologia, né? De novo, na Copa do Mundo, né, essa habilidade aí, essa valência mental, ela é esquecida. E a gente tinha 60% das equipes na Copa do Mundo com treinamento mental de anos, né? Se preparando aí mentalmente há anos, não era há meses, né? E o E o povo Brasil, pode falar. tem que entender, é o corpo que controla a mente ou é a mente que controla o corpo? Na verdade, Né? Por aí. existe uma interseção, né? Mas a gente sabe que o corpo treinado, sem a mente estar treinada, não vai ser efetivo na hora da execução de sucesso. Isso aí é uma coisa já cientificamente comprovada. As duas partes estão em sintonia, mas o gatilho da mente vai potencializar uma ação corporal de sucesso ou não. Então, é aquele atleta que vai bater um pênalti e na hora que ele vai bater um pênalti, ele pensa que ele não vai conseguir, ou ele se preocupa demais com o erro, ou se preocupa com a torcida. Então, se ele tem um gatilho de pensamento aí desregulado, ele vai bater o pênalti de forma diferente da maneira que ele treina. Que ele vai lá todo dia no treino e faz. Por quê? Porque ele mentalmente não está conseguindo fazer uma conexão ali exata para que, em segundos, o corpo dele realize em detalhes aquele movimento preciso para converter o pênalti. É melhor ele tampar os ouvidos, fechar os olhos e chutar de qualquer jeito. Pois é. E aí, pode falar. Nesse livro, né, você tem várias pessoas, vários treinadores, né, que estão aí participando. Sim. Vou Né, até lembrar aqui para não esquecer de ninguém. as histórias de cada um. Teve alguma história aí realmente que você assim pode destacar nesse livro dos treinadores? É uma das coisas que eu vi muito nos relatos dos técnicos, né? Por isso que o subtema é a escuta de um ser solitário, é as dificuldades, né? Que a gente que está no meio esportivo, que eu que fui atleta, né? A gente sabe como é. A dificuldade, muitas vezes, de tempo, né? De você nos feriados, de você nas datas especiais, como aniversário de filho, você está longe. Então, existe aí um sofrimento que eu digo que é universal de todos os técnicos e pessoas que trabalham na área esportiva de alto rendimento, que é esse outro lado, né? A gente vê muito aí nas mídias o lado do glamour, o lado da festa, né? O lado aí que é o lado bom. Mas só quem sabe esse outro lado é quem vive esse lado. Esse lado de sacrifício, de estar longe de família, esse lado, muitas vezes, de ter que decidir sozinho, né? Esse lado de, muitas vezes, ter que ajudar socialmente o atleta, porque você que está aí por dentro dos projetos sociais, a gente sabe que no Brasil a gente não associa educação, tá, a esporte. A gente não é um país de primeiro mundo que faz muito bem isso, que é associar a educação ao esporte, né? Desde que a criança nasce lá nos Estados Unidos, ele vai estar fazendo atividade física. Ele vai estar trabalhando a psicomotricidade dele, o corpo. Aqui no Brasil, a gente tem, infelizmente, ainda essa distância. E aí, muitos técnicos, eles vão ajudar financeiramente ali os atletas, eles vão ajudar os atletas, muitas vezes pegando o atleta em casa, deixando o atleta em casa. Então, o que eu percebi é que uma coisa comum, né, no relato dos técnicos é eles vivenciarem esse outro lado e passar esse outro lado no livro, né? Eles trouxeram, assim, a dificuldade de ser técnico, que a gente muitas vezes percebe que as pessoas romantizam muito, né, a vida do atleta e do técnico. E o livro, ele traz esse outro lado, né? Esse outro lado de ser um técnico de alto rendimento no Brasil,
né, as dificuldades, os sacrifícios, a solidão, né, os momentos de tristeza, onde você tem um assistente técnico, tem um auxiliar técnico, mas você é que vai colocar o seu nome ali para decidir. E aí, se você decidir errado, vai ser o seu nome que vai ter a consequência negativa da decisão. Então, o livro ele remete tanto os momentos bons dos técnicos, né, tantos momentos de glórias, de conquistas, como também esse outro lado, a dificuldade, o sacrifício de ser um técnico esportivo aqui no Brasil, né? Que a gente, muitas vezes, quem não está na área esportiva, acha que os técnicos ganham dinheiro, né? Acha que todo mundo, assim, recebe muito bem, que é tudo mil maravilhas, e não é, né? Isso aí é algo que a gente precisa repensar muito, porque não é só um lado da balança, né? Não é só o lado positivo. Existe ali um lado que muitas vezes está escondido, que é esse lado do sacrifício, da doação e do investimento. É o lado do retorno também, né? O financeiro. Eu tenho alguns conhecimentos, alguns conhecidos, né, que estão até no Emirados Árabes lá, os professores eles são bastante reconhecidos. Seja qual seja a modalidade de esporte, de artes marciais, seja o que for, eles são bem remunerados, são reconhecidos, são valorizados. Sim. Nós tivemos aqui essa semana, a nossa corredora Maria Lucineida, né, que foi a campeã sul-americana de cross country, né, que foi realizado agora, conseguiu a vaga aí, vai estar no Mundial, mas eu acho que precisaria, né, quando tivesse um título desse, principalmente quando fosse um esporte individual, né, que muitas pessoas não tenham conhecimento. Maria Lucineida foi campeã do cross country, treinador fulano de tal, né, reconhecer a importância, o valor, né? Nem os próprios atletas falam isso, que dificilmente fala dos seus treinadores, né? Eles trazem a glória para si, como eles dependessem só deles, e na realidade não é. É do treinador, é da família, de amigos, então tem muita gente envolvida. Muitos reconhecem, né? Sabemos, mas tem as exceções. Então acho que precisaria, assim, quando tivesse um grande feito desse, né, o nome do treinador ser reconhecido, né? Eu acho que aumentava a autoestima do treinador, né? Eu acho que era um reconhecimento tão pouco assim, citar o nome dele ali, ou ele como treinador, já que muitos nem somente de projetos sociais que não são remunerados, né? E tem formado grandes atletas, aí vem os clubes, pega, leva, e o cabo de projeto social, muitas vezes eu faço uns bate-papos, entrevistas, eu tenho acompanhado, eu sempre digo que o Adrenalina Esportiva, né, eu estou vivendo a história, são 5 anos, vai entrar para 6 anos do programa, então quem estava com 12, 13 anos, era uma criança, hoje eu estou vendo ele já um adulto, né, e vejo a dificuldade dele e dos treinadores. Então, é um trabalho que eu venho fazendo, eu digo assim, eu estou vivendo a história, junto com esses atletas, junto com esses treinadores. Porque o Adrenalina Esportiva ele foi um programa, como já disse, inovador, pioneiro, votado. A turma faz uma reportagem aqui, uma reportagem ali, mas eu estou ali no dia a dia com esses atletas. Não faço mais, eu gostaria de fazer muito mais, porque eu sozinho para fazer tudo. Você que acompanha a Adrenalina Esportiva, né, as pessoas que nos acompanham, e você que não está nos acompanhando, se inscreve aí no nosso canal no YouTube, no nosso Instagram, para você ver que o trabalho todo que é feito, desde edição, bate-papo, entrevista, tudo ali, tudo é eu. As transmissões, apenas simples com o celular, por causa o apoio que se tem, não tem condições de comprar equipamentos, fazer uma transmissão melhor, colocar pessoas para trabalhar. Não, mas eu faço isso, com muito prazer, porque eu acredito no poder transformador do esporte. O esporte transforma a vida e tem atletas que, através da Adrenalina Esportiva, conseguem algum apoio, conseguem patrocínio, como a série de documentários, que eu lancei, que é chamada de Atletas Guerreiros, que são com os para-atletas. E essa classe ainda precisa muito mais ainda de apoio. Então, essa série de documentários que eu comecei a fazer o ano passado com o atleta Juninho, conhecido como Juninho do Karatê, ele é um atleta de Down, com síndrome de Down. Esse ano foi tricampeão brasileiro, então eu contei toda a história dele, do nascimento, com a família. Para a semana eu vou começar a gravar com outro atleta, essa série de documentário, chamado de Atletas Guerreiros,
Então, através desse documentário, a Faculdade de Medicina de Olinda abraçou tanto o programa, assim, né, para dar um apoio no programa, como o atleta. É patrocinador do atleta. E, além disso, deu emprego para o atleta. Oh, que lindo. Né? Então, eu me sinto assim, gratificado. Não foi para mim, mas foi para uma pessoa realmente que precisa. Sim, Né? Através do simples trabalho, né, que muitos, quando eu comecei, fulano tá ali, o cara fazendo filmagem no sol quente, no atletismo ali, que o atletismo é aberto, né? Ficar no canto, no outro, sozinho com o celular, e o pessoal muitos não acreditavam, e hoje está aí, persistindo. Então, a visibilidade que o atletismo tem hoje, outros esportes, e o adrenalina, então é uma via de mão dupla. Eu sempre digo que as pessoas que acompanham a adrenalina esportiva é que fazem, eu sou um instrumento, né? Que Deus colocou essa ideia na minha cabeça, eu não planejei, eu sempre faço essa história porque às vezes as pessoas que estão entrando agora, seguindo, não conhecem, né? Eu fui fazer uma entrevista na rádio, falar de karatê, eu como praticante de karatê, e no meio do caminho veio a ideia de fazer um programa esportivo voltado para os esportes amadores. Sem ser comunicador, sem ser radialista, e a turma fala, como é que tu vai fazer um programa? É, tu não é radialista, tu não é comunicador, tu não entende de nada, tu é tímido, é tudo isso. E eu fiquei calado, né? Eu fiquei calado, falei só com o menino da rádio, ele foi lá, falou com o diretor, mostrei como seria o programa, ele gostou da ideia, então com 15 dias eu estava com o programa no ar. Né? Estou aprendendo, a gente nunca deixa de aprender, tenho a humildade de receber as críticas construtivas, né? Mesmo que aquela pessoa venha querer para humilhar, mas eu retiro, observar e tudo e retendo o que é bom, né? Tem que ter humildade para isso e continuo fazendo. E até hoje, graças a Deus, eu tenho me dado sabedoria para caminhar, né, sozinho nessa trilha aí, mostrando a importância não só de todos os esportes, mas dos treinadores, as pessoas que estão por trás. Aí, como eu falo, o quadro Saúde do Atleta, onde eu sempre estou convidando um psicólogo, um nutricionista, pessoal da área da saúde. E o meu sonho ainda, já tem um projeto, né, não consegui ainda, né, porque não depende só de mim, que é o Adrenalina Esportiva Kids. Já falei tanto sobre isso, né? Pode ser até que alguém já venha depois tomar a frente aí, mas não se tem um programa voltado para as crianças esportivas. sim, Porque verdade. qual é a criança que vai ficar em frente à televisão para ver um programa de esporte? Só se tiver alguma matéria com ela. Então, se você tiver um atrativo ali, que comece a passar os valores da criança na parte da alimentação, do estudo, da educação, da saúde, do esporte e outras coisas, né? Eu tenho a boneca ventrícula já para trabalhar com alguns fantoches, tudo essas pessoas, mas falta recursos para investir nesse programa. E com certeza vai ser um diferencial, porque vai atrair as crianças. E sabe que as crianças, quando ela vê as coisas, ela gosta muito de copiar. Ó, aquele moleque ali falou que é importante, aí tem que dormir na hora certa, tem que se alimentar, tem que estudar, tem que praticar esporte. Então, eu tenho esse projeto já na minha mente aqui, já está aqui, né? Falta uma oportunidade aí para as pessoas, né, vir algum apoiador, tocar essa ideia junto comigo e a gente colocar no ar esse quadro aí do Adrenalina Esportiva Kids. Então, somente que a parte da psicologia vai lidar com crianças, né, doutora? Sim, e que parabéns pelo seu trabalho, né? Porque você faz tudo com amor, né? Quando a gente coloca amor na nossa vida, né? A gente realiza tudo que a gente pensa. As ideias se tornam concretas. E aí você é o verdadeiro atleta, viu? E aí, ó, tá vendo? Começou de uma ideia, daqui a pouco pegou essa ideia, começou a persistir na ideia, concretizou ela, e aí já tá aí com 5 anos, fazendo bem, ajudando a sociedade e ajudando essa classe de esportes olímpicos, né, que a gente sabe que é tão sofrida, né? Só quem trabalha com esportes olímpicos, com essa realidade, sabe o sacrifício que é. Né? Eu tenho, assim, essa vivência, né? 22 anos que eu estou trabalhando como psicóloga esportiva, mas eu também tenho a minha vivência de atleta e eu sei como é difícil, né? A Alice está por aí, os pais de Alice, eu acompanho a Alice Medeiros da ginástica rítmica, ela foi agora representar o Brasil, né? Aí no Sul-Americano, trouxe várias medalhas, e para ela viajar, né? Os pais, né, que estão aqui, eles fizeram aí vaquinha, fizeram rifa, então a realidade do atleta, né, hoje é isso, né? O atleta olímpico ele tem um índice
ele está no topo aí do ranking brasileiro e ele ainda tem que pedir ajuda, tem que fazer vaquinha, tem que fazer rifa, tem que captar recurso para poder viajar, né? Então, isso é algo extremamente assim difícil, não é fácil, né? Por quê? Porque além de se preocupar em treinar, em se preparar, você tem que se preocupar em captar recurso para viajar e representar um país, né? Porém, é o que a gente tem, né, no nosso momento, e a gente precisa continuar, né? A gente precisa realmente aí persistir, porque essa é a nossa realidade. E só está no esporte quem ama realmente o esporte, né? Porque não é fácil ser atleta, né? Não é fácil trabalhar na área esportiva, e a gente, em busca do amor aí que a gente tem todos os dias, né? Por aquele esporte, por aquela prática, pelo ensinamento, pelo aprendizado, a gente vai passando e superando muitas coisas, né? Mas eu já tive a oportunidade de ter atletas da categoria adultas, né? Atletas que chegavam para mim e estavam querendo desistir, porque estava cansada já de ficar tentando captar recurso, né? Então, chegou num momento tão desgastante que ela falou assim, Rô, não aguento mais. Eu estou cansada de ficar tendo que buscar recurso para eu treinar, para eu ter um treinamento ideal, para eu ter que viajar, né? Então, é a realidade, né, do esporte de alto rendimento no Brasil. Porém, a gente precisa entender que existe o lado bom e precisamos se apegar a esse lado bom, que são as pessoas como você, né? As famílias, os técnicos, né? Os profissionais que estão aí junto desses atletas, que não deixam eles desistirem, né? Que estão dando todo o suporte aí psicossocial, emocional, para que ele continue. E que bom que temos histórias bonitas, né? Como a sua, que temos histórias aí genuínas, para poder contar, para poder a gente mostrar que dá certo e mostrar que vale a pena continuar. Porque é extremamente, vamos dizer assim, desafiante, né? Trabalhar com É autoestima. desafiante. Eu tenho acompanhado, né, eu sei a luta que é humilhante para muitas pessoas, muitos atletas, eles chegam um momento que eles não conseguem, né, tanto não na vida deles, e nós perdemos muitos atletas, pessoas que tinham tudo para ser um grande atleta e não conseguiram se superar as dificuldades, as barreiras, a adversidade da vida e desistir, porque somente por condições financeiras. Ou trabalha, ou treina, trabalha para sustentar a família, ou vai ficar, como você vê, fazendo rifas nos sinais, nós vemos muitas pessoas nos sinais, né, correndo atrás de rifas, pedindo para poder ir para uma competição. Sabemos que tem algum recurso do governo, da prefeitura, mas não são para todos, né, muitos não conseguem, e, e a despesa é grande. Né, porque se um atleta de alto rendimento, ele tem que ter um acompanhamento psicológico, tem que ter um nutricionista, tem que ter um fisioterapeuta, né? Tem que ter um dentista. A turma acha que não é importante, mas a parte da odontologia é muito importante, né? E já fiz bate-papo também com dentistas e tem que ter todo essa por trás deles, os treinadores, equipamentos. Então, o custo é muito alto para se manter um atleta de rendimento. Então, muitos, infelizmente, não chegam, né, a conseguir, não suportam as dificuldades e procura um caminho mais fácil e abandona. E às vezes a gente perdemos atletas nossos daqui do nosso estado de Pernambuco, porque os clubes daqui não têm condições, né, de manter o atleta. Então ele vai atrás de um recurso melhor para eles. E às vezes a pessoa tem que ter, fulano saiu, foi não sei para onde, deixa eu, mas ele precisa. Ali está sendo o trabalho dele, está sendo a profissão. E às vezes as pessoas não entendem tanto do atleta como do treinador. Porque ele ali está sendo um funcionário, ele é uma empresa. Você trabalha na empresa, se aparecer um cargo melhor para você, aparecer outra empresa para chamar, você vai, você tem que procurar melhor. Principalmente vida de atleta e treinadores que são vidas curtas. Vão lá para outra, principalmente em esporte de coletivo, futebol, vôlei, essas coisas, que o cara tá bem, de repente o cara some. E atleta também, tiver numa fase ruim, a turma não quer saber se ele tem família, se ele tem débito, se tem nada, vai para fora. E um atleta, ele chega a uma certa idade que não, já vai caindo a produção dele. Por mais que ele treine, ele não consegue mais, né, aumentar o seu ritmo devido à idade. E os jovens vão passando, então fica oscilando. Então, a vida é curta, então tem que se aproveitar o máximo que puder. Isso, são ciclos, né? Na verdade, para o atleta que vive um esporte de alto rendimento, seja ele olímpico ou futebol,
ele tem que entender que é um ciclo da vida dele. E o ciclo ele tem início, meio e fim. A questão é que, muitas vezes, vamos dizer assim, tudo que vai acontecendo fora, né, daquele contexto pode ser que fragilize o atleta ou potencialize ele. Então, o atleta olímpico, ele passa por muitas fragilidades, porque, como eu disse, não é só ele treinar, né? Ele não tem só que treinar. Ele tem que lidar, muitas vezes, né, com pressão de família, ele tem que lidar com dificuldade financeira. Então, ele lida aí com as questões do treinamento e ele vai lidar com as questões extra-treinamento, que não é fácil, né? E aí é onde a gente vê que a mente ela vai fazer com que o atleta saiba lidar com essas situações. E o técnico, se ele é um suporte emocional para o atleta, ele vai fazer o atleta continuar. Ele não deixa o atleta, né, desestimular no nível extremo para que ele desista. Então, muitos técnicos têm esse papel e muitos técnicos vão fazendo isso ao longo da vida. Eles vão sendo suporte emocional para esse atleta, principalmente nos esportes olímpicos, tá? E quando existe aí um psicólogo, um profissional de saúde mental, que ele está fazendo parte desse meio, que ele está ali como cientista, para que ele consiga potencializar os recursos internos do atleta, tudo fica mais fácil. Por quê? Porque o atleta ele vai aprender a usar aquelas técnicas no momento que ele está tendo dificuldade na existência ali do dia a dia, daquele contexto de vida. Vamos trazer o exemplo aí que teve agora do atleta, do jogador do Santa, né? Que ele não quis sair do jogo, não sei se você chegou a ver, né? Foi, eu vi a reportagem que eles não queriam ser substituídos, aí começou já com... né? Sim. E o que é o atleta ele ter raiva e ele não querer ser substituído? O que é a resistência dele? Porque ele não quis sair ali, né? Então, para cada ação que exista do atleta, existe uma origem ali, uma causa que explica. Pode ser que não justifique, mas explica. Então, um atleta que ele não sai quando o técnico, mesmo ele não querendo sair, né? Ele ficando com raiva, ele resiste e ele não sai, não obedece, não é disciplinado com autorização ali do técnico, né? Ele não sabe lidar com isso. E ele não saber lidar com isso significa que ele não tem a mente treinada para esse fato, para esse momento. E aí, o técnico ele vai precisar de ter ali, junto dele, um profissional, um cientista da mente, que vai ajudar ele a fazer o atleta entender que naquele momento existem recursos que ele vai ter que realizar para que ele obedeça e seja disciplinado ao técnico. Então, quando a gente para estudar comportamento de atleta e para estudar também a mente do técnico, a gente vai ver que tem muitas questões ali de variáveis cognitivas e emocionais. E aí, se você não se compreende, se você não identifica aquilo que você precisa mudar para que você realize mudanças e decida de forma assertiva, como é que você vai conseguir ali ter uma consequência boa para você? Então, né, o técnico e o atleta ele precisa treinar a mente, né, cada um na sua perspectiva, para que eles consigam utilizar recursos no momento que a situação vai exigir. Seja o atleta no momento ali que ele estiver na competição ou no treinamento, e seja o técnico no momento que ele tiver que decidir de forma assertiva, para que ele consiga ter consequências ali positivas para a vida dele. É porque ele tem que entender que o técnico existe para isso. Mesmo que o técnico tenha fazendo a substituição errada, que não acho que ele achasse que não seria ele, né, que está mexendo, não está mexendo corretamente ali com a posição, mas a responsabilidade é do técnico, não vai ser dele. Se ele sair, o time ganhar ou perder, a responsabilidade não é dele. Né? Aí, como você falou, não sabe o que passa na cabeça da pessoa nesse momento. Né? Às vezes o time está perdendo tudinho, a pessoa quer ser a solução, autoconfiança, acha que esse vai ser a solução de tudo, quer trazer a responsabilidade para ele, mas trabalhar em grupo não é fácil, né, doutora? Eu digo sempre que existe desafio na vida, né? Não tem problema, não, tem desafios. E aí, aquela pessoa,
seja ele o técnico ou atleta, que tiver a mente treinada para enfrentar os desafios, consegue fortalecer as estruturas internas para que exista aí menos sofrimento no dia a dia. Quando eu pensei assim em trazer um pouquinho essa leitura, esse cuidado aí com os técnicos, foi ajudar o técnico a ele também reconhecer a importância de cuidar das emoções, a importância dele treinar a mente dele, porque para que ele queira que o atleta esteja treinado, ele também tem que se treinar mentalmente e emocionalmente. Como é que eu vou exigir do meu atleta se eu não sou uma pessoa que estou ali como líder dando exemplo do treinamento mental? Então, quantas vezes eu me lembro que quando eu comecei a escrever o livro, eu fiz estudos, né, sobre liderança, eu percebi que muitos técnicos utilizam, né, intervenções inadequadas com o atleta. Então, tem intervenções do técnico que vai potencializar uma insegurança no atleta, que vai deixar o atleta com medo, que vai deixar o atleta sem saber tomar a decisão certa, sem ser autorresponsável pelas ações dele. Por quê? Porque o técnico que não se cuida mentalmente, que não se conhece, que não sabe regular suas emoções, ele vai desregular o atleta. Ele vai ter intervenção que vai prejudicar o atleta ao invés de ajudar. Então, o estímulo que ele vai dar, muitas vezes, não é o estímulo motivacional ali positivo. Ele vai potencializar uma insegurança e um medo no atleta. E aí foi essa leitura que eu tive, né? E essa preocupação que eu tive, fazer o técnico entender que ele precisa, né, cuidar das emoções dele, ele precisa cuidar dessa parte cognitiva para que ele consiga realmente aí fazer a efetividade do trabalho dele, acertando muito mais do que errando. E trazer também esse lado aí difícil, esse lado de sofrimento que o técnico vive, né? Esse outro lado, sem ser o lado do glamour, sem ser o lado aí, né, romantizado que muitas vezes se prega na sociedade, tá? Então, a proposta do livro é justamente isso, é escutar várias histórias de líderes, onde eles vão estar, né, trazendo todos os momentos bons, os momentos de glórias, os momentos de sofrimento, os momentos de desafios que eles passaram ao longo da vida, né? Então, eu tentei trazer vários esportes, várias modalidades, para as pessoas entenderem, né, que tanto o técnico de modalidade individual quanto de modalidade coletiva, ele tem momento ali de sofrimento, ele tem momentos onde ele vai fazer escolhas certas e erradas, ele tem momentos ali, histórias tristes, né? Também tem histórias alegres, e aí dá uma importância às realidades de modalidades, né? Coletivas ou individuais, mas da gente parar um pouquinho assim para escutar esse técnico, né? Para entender que ele também é um ser humano, para entender que ele também tem o direito de errar, né? Como o atleta também erra, mas que a gente precisa julgar menos, a gente precisa ativar mais o modo da compreensão para que possamos escutar com compaixão, com cuidado, esse outro lado aí, que é um lado que é muito julgado e que é um lado que é pouco estudado, que é um lado que é pouco compreendido. Por quê? Porque lá no auge, né, da satisfação ali, que a gente diz, né, quando existe o objetivo alcançado, a gente vai lá almejar o atleta, a gente vai lá focar no atleta, mas a gente não pensa assim, que o técnico, ele tem ali um caminho, ele tem uma trajetória, que para ele chegar ali também teve sofrimento, né? Porque se preocupa mais em julgar, em apontar e muitas vezes valorizar o atleta e não muito o técnico. É isso aí. Bom, o tempo passa rápido, né? Uma horinha já praticamente de programa. Na Rádio Tropical também é 1 hora, né? 17 às 18 horas, né? Então tem que estar enquadrado aí no horário, porque vamos estar reprisando isso aqui também. Vamos estar colocando lá no nosso canal no YouTube, você vai estar ouvindo também pela Rádio Tropical FM. Então, doutor, falar aí do seu livro, né? Suas considerações finais, quando vai ser, onde vai ser, como o pessoal vai ter acesso aí a esse lançamento aí do seu livro. Tá. O livro, eu trouxe aqui, gente, o livro para vocês verem, tá? Isso é Daniel, não, essa pessoa que está no livro é uma pessoa muito especial, né? Ele não está mais aqui na Terra, mas assim está no meu coração para sempre. É professor Antônio Roberto Rocha Santos, né? Conhecido como Tubarão. Ele foi professor da Federal, da UPE, de Educação Física, também foi psicólogo.
e é uma das pessoas que foi responsável por eu estar hoje na psicologia esportiva, né? Então, ele me deu muito apoio, muito incentivo, me ajudou muito intelectualmente, né, culturalmente, moralmente, me ensinou muito para que eu hoje conseguisse ser a profissional que eu sou. E aí eu quis homenagear ele, porque ele também foi técnico da Seleção Brasileira de Voleibol, né? Foi técnico de equipes de São Paulo, e eu quis trazer assim na capa uma pessoa especial que merecesse a homenagem, né? Ele fez parte do meu primeiro livro, 2018, do lançamento, mas aí eu trouxe agora ele de outra forma, né? Fisicamente ele não está, mas está aqui afetivamente. E a gente vai ter um lançamento segunda-feira, dia 30, vai ser lá no Auditório do Esporte, né? O lançamento, ele é gratuito, né? Algumas pessoas entraram em contato comigo, quanto é? Eu disse, não tem nada de quanto é não, minha gente, pelo amor de Deus, todo mundo está convidado, né? Quem quiser aí, né, fazer parte aí, prestigiar aí o livro, os autores também. Então vai ser às 17 horas, dia 30 agora de janeiro, segunda-feira, lá no Auditório do Esporte, né, ali no primeiro andar, lá na sede. E aí, quem puder participar, quem tiver interesse, ou convidar também as pessoas que têm interesse, será um prazer receber todas. E aí estarei lá, eu com os outros autores do livro, né, alguns técnicos. Outros técnicos não vão poder participar, que estão fora do estado, mas aí vai ter aí, acredito que pelo menos a metade dos técnicos que escreveram aí o livro, tá? Então será um prazer receber todas as pessoas. Obrigada, Ezequiel, pela Desejo. oportunidade, viu? Obrigada pelo Oi? convite. Obrigada a você pela oportunidade e pelo convite, né? De estar Por aqui nessa nada, é um live. prazer, é a satisfação. O Adrenalina Esportiva, ele foi criado com esse propósito, né? Não é só falar de esporte, mostrar, abranger toda a área, né? Desde quando eu comecei, tanto os atletas, treinadores, projetos sociais, pessoal da área da saúde ligada ao esporte, né? Diretamente com a psicologia, a nutrição, a a fisioterapia, né, esportiva, né, que como prevenção, que muitos não têm o conhecimento, não sabem a importância que é. Então, a adrenalina esportiva abre esse espaço para fazer, mostrar ao público, a todos o mundo, não só para os atletas, mas todo mundo precisa, né? Então, o prazer foi meu, né, você receber aqui você aqui no Adrenalina Esportiva. Eu sempre digo, vamos estar sempre de portas abertas, a hora que você precisar, quiser, você quer, eu tenho um tema, eu gostaria de falar, vamos fazer um bate-papo, vamos na rádio, a gente marca algum lugar, não tem problema. Então, é um Obrigada. prazer estar aí contribuindo aí com os esportes, divulgando, não só a parte técnica mesmo, ali, os atletas, mas tudo que abrange aí a área esportiva. Agradecer as Obrigada. pessoas que têm aí nos acompanhado aqui no nosso Instagram. Convido você, se você não está seguindo aí o Adrenalina Esportiva, dê essa força a esse programa que vem há 5 anos fazendo esse trabalho, valorizando todos os esportes, valorizando o seu esporte. Como eu digo, a mão amiga do esporte amador. Lá no nosso canal no YouTube também se inscrevendo. Dia 4 agora vamos estar fazendo a cobertura do Campeonato de Basquete 3x3, vai ser transmitido ao vivo pelo YouTube e Facebook do Adrenalina Esportiva. Dia 11 tem o Festival de Atletismo, que vai ser na UFPE. O Adrenalina Esportiva vai estar na cobertura e outros de esporte também vamos estar aí, se assim Deus permitir, fazendo esse trabalho, divulgando aí, mostrando para você de todo o Brasil, do mundo, que é através das redes sociais, né? O Adrenalina Esportiva proporciona isso através das transmissões, pessoas que estão em outro estado, familiares que não podem estar presentes no evento e acompanhando de casa. Então, muito obrigado E a todos obrigada, vocês, Ezequiel, as obrigado. pessoas aí que participaram. Segunda-feira eu estarei lá presente, se Deus quiser, tá Amém. certo? Para Obrigada. estar lá E dando essa agradecer. força aí Ezequiel, agradecer ao as seu pessoas que lançamento estavam aqui na aí do seu livro. live. Desejo muito sucesso, que Deus continue lhe abençoando, dando Amém. sabedoria e seus projetos que você tem aí, e com certeza Deus coloque pessoas para estar dando andamento aí, colocando em prática. E com certeza está contribuindo com a vida de muitas pessoas aí. Oh, amém. Deus abençoe a mim e a você também, viu? Parabéns pela sua trajetória, né? Fico feliz de ter pessoas do bem como você ajudando a sociedade, ajudando aí também a sociedade esportiva, tá? Obrigada aí às famílias, né? Os pais de Alice que estavam aqui na live, da minha atleta, a Carla, minha amiga, todo mundo que apareceu aí, gente. Obrigado, um beijo e vamos embora.
agora, né? Fazer o bem, continuar fazendo o bem, que isso é que importa. Obrigada, É, Ezequiel. Um como... abraço. Tchauzinho. Tá, outra. Até um abraço. Até a próxima. Obrigada. Tchau. Tchau.